Agora são 5h36 e eu vou pedir para o Neto colocar essa imagem revoltante na tela. Pode colocar em tela cheia aí, porque um auditor da Controladoria Geral da União foi flagrado pelas câmeras de segurança de um prédio em Águas Claras, batendo, agredindo com socos uma mulher e o filho dela que estava no colo. Essa mulher seria uma ex-namorada do agressor. E durante a violência que aconteceu no estacionamento, a criança também realmente foi atingida por uma série de socos, como eu já disse. É uma cena realmente revoltante, em que a gente assiste agora, praticamente na abertura do programa. Isso aconteceu no dia 7 de dezembro, mas essas notícias agora ganharam repercussão, estão sendo divulgadas amplamente pela imprensa, porque é um caso que revolta. Um homem, já praticamente na meia-idade, um cara que tem quase 50 anos de idade, agredindo uma mulher e uma criança de apenas 4 anos de idade. É inaceitável. E quem vai contar os detalhes dessa história é a Anne Elza Milhomem, que já está de volta aqui à tela, porque a cena, Anne, é extremamente revoltante. Nós que somos pais, você, eu tenho certeza, você é mãe de 2 crianças, a cena nos revolta, porque ver uma criança de 4 anos ser agredida com socos quando está ainda no colo da mãe. O que um cara desse passa pela cabeça de um cara desse? Eu vou dizer uma coisa aqui para você, antes da Anne trazer os detalhes, eu vou dizer aqui uma coisa. Um cara desse, para que ele tenha tido a imagem da agressão registrada, certamente já agrediu outras mulheres, certamente já agrediu outras crianças e sempre acreditou que ficaria impune. Mas aí, de repente, Deus faz com que uma câmera flagre e as imagens tome uma repercussão gigantesca na cidade. E aí o cara é descoberto, vai responder certamente por isso. Estou falando isso aqui para a senhora, para o senhor que me assiste, porque eu, ao assistir essa imagem, eu fiquei estarrecido e revoltado com essa cena. Não é possível que um cara esclarecido, que um cara que tem um alto poder aquisitivo, porque a gente pensa que isso é coisa da periferia, é coisa das pessoas que são menos favorecidas, que estão lá na favela, que estão envolvidas com drogas, estão envolvidas com álcool e que acabam partindo para uma agressão. Não! Isso acontece em todas as camadas da sociedade. Me traga os detalhes, Anne Elza Milhomem, porque realmente revolta a cena, não é isso? Totalmente, né, Tony? A minha filha caçula também tem 4 anos de idade, é uma criança indefesa que não consegue se defender e não merece esse tipo de agressão. Isso aconteceu, de fato, como você falou aí, Tony, no dia 7 de dezembro, mas quase 20 dias depois que a gente teve acesso a essas imagens, porque esta mulher acabou não registrando um boletim de ocorrência. Então, a polícia só conseguiu descobrir, né, ter acesso a essas imagens por conta de uma denúncia anônima. Isso reforça, inclusive, a importância das pessoas estarem atentas a esse tipo de crime ocorrendo ali ao redor delas. Tony, as imagens são claras, elas aconteceram por volta de isso aconteceu por volta de 7h40 da noite, em um prédio que fica em Águas Claras, que é inclusive onde esse auditor de Finanças e Controle da Controladoria Geral da União, a CGU, onde ele reside. A gente percebe que eles estão ali no elevador da garagem desse prédio e aparentemente ele está conversando com essa mulher, o casal está conversando, mas de repente ele começa a agredir essa mulher e essa criança com vários socos e tapas e me parece que o alvo é a criança. Então ele começa a agredir, eles até caem no chão, ele não para de agredir, a mulher a todo instante tentando defender o filho, né, esse menino de 4 anos, como eu disse, e aí tem um determinado momento que essa violência cessa, ela fica em pé, segura essa criança no colo e depois ela coloca a criança no chão e ele vai lá e dá outro tapa na cabeça desse menino que até se desequilibra. A nossa produção entrou em contato com
a polícia, fez uma apuração ali rigorosa para tentar entender o que aconteceu. E de acordo com a delegada da 21ª Delegacia de Polícia, Tony, eles estavam retornando de uma viagem. Nessa época, essa mulher era namorada dele, essa mulher de 40 anos. Esse homem se chama David Kozak Jr., ele tem 49 anos e eles estariam retornando de uma viagem. Inclusive, a polícia disse que durante essa viagem, esse homem teria agredido esse menino com uma chinelada durante o banho. Quando eles retornaram, foi que isso aconteceu, porque ele teria se irritado ali, porque a criança não queria descer do colo da mãe. Então, foram essas as informações que a polícia nos passou acerca da motivação, que obviamente não justifica, né? Mas a motivação dessas agressões contra essa criança e contra essa mulher também, que acabou sendo agredida ali na situação, Tony. E eu vou pedir para o Neto, porque a gente vê que ele começa a agredir a criança, a mãe desesperada tenta ali virar as costas, ele continua dando socos, né, em direção à criança, atingindo a mãe e em determinado momento cai no chão, né, Anny? Cai no chão e ele continua, ele não cessa a ira dele contra essa criança, que é realmente algo que chama bastante atenção, como é que um homem de 40... Faltou alguém ali para pegar ele e trazer ele para a realidade com uns belos socos também na cara dele para ver se ele aprende, né? Porque é um cara, como eu já disse aqui, absolutamente esclarecido, de renda alta, né? Agora, deve pagar por isso, deve pagar por 2 crimes, ele deve ser enquadrado aí, tanto na Lei Maria da Penha, por ter agredido a mulher, como também na Lei Henri Borel, né, Anny? Porque ele agrediu a mulher e a criança. E o que me chama a atenção é essa ex-namorada dele, que terminou com ele. Me traga aí, quando os agentes estiveram na casa dele, me parece que ele passou o telefone para a mulher, e a mulher ali já disse o que realmente não queria fazer uma representação contra ele. Me conta como é que foi quando a polícia esteve lá na casa dele para averiguar essa agressão, Anny. Exatamente. A polícia recebeu essa denúncia acompanhada já das imagens, né? Então, uma equipe da 21ª Delegacia se deslocou até esse prédio. Foram recebidos pelo subsíndico, que levou a equipe policial até o apartamento do David. Lá ele recebeu os agentes, disse que na situação eles estavam discutindo e acabaram entrando em luta corporal e que já havia terminado com essa, então, namorada, né? A ex-namorada, no caso. Na ocasião, ele também ligou para a mulher e passou o telefone para um dos agentes. O agente ali conversou com ela e ela disse que, de fato, já tinha terminado esse relacionamento, mas que não tinha nenhuma intenção de registrar um boletim de ocorrência contra ele. Mesmo assim, a polícia orientou, disse que ela precisaria se apresentar na 21ª Delegacia de Polícia e que ela também deveria levar o filho dela ao IML. Tony. Quero que o Ministério Público possa puxar isso para si e possa entrar com uma ação civil pública contra esse cara. Que possa entrar com uma denúncia, tanto na Lei Maria da Penha quanto na Henri Borel. Que esse caso não fique impune. Porque o cara, como eu disse agora há pouco na abertura do seu link, um cara desse, quando é flagrado assim, certamente é porque já agrediu muitas vezes antes. Ele já tem costume, passa a ser uma coisa corriqueira e natural, porque ele acha que pela posição social, pelo cargo que ocupa, jamais vai ser descoberto, ninguém terá coragem de enfrentá-lo. E essa mulher deve estar vivendo a mesma situação. Essa mulher deve estar com medo, deve estar assustada, e por essa razão ela disse para os agentes que não gostaria de representar contra esse homem, apenas por medo. Porque a situação que nós estamos assistindo aqui, ela não pode ficar impune. Não pode ficar impune porque até é para coibir, para que esse cara não volte a cometer esses abusos, essas agressões, esses socos covardes, esses tapas e a forma como ele agrediu, que ele não volte a agredir nenhuma outra mulher, nenhuma outra criança. Você imagina uma criança de 4 anos, totalmente indefesa, sendo agredida por um cara forte, por um brutamontes de 49 anos de idade?
É revoltante mesmo as imagens que você está agora assistindo aqui no Brasil Urgente DF. Anne, a delegada chegou a dizer se esse caso vai prosseguir, se eles vão investigar, independente da denúncia dessa mulher, dessa ex-namorada? Até porque tem uma criança envolvida nisso. Tem uma criança que não pode entrar na justiça. Tem uma criança que não pode denunciar esse cara. Então eu espero que a polícia, que o Ministério Público possam fazê-lo. Tony, esse caso vai prosseguir as investigações porque a denúncia não partiu dela, né? E as imagens são suficientes, foi uma denúncia anônima, então a polícia vai sim continuar investigando esse caso e não só a polícia, tá? A própria CGU também está em cima desse caso, está apurando, está colaborando inclusive com as investigações. O próprio ministro da Controladoria Geral da União, o Vinícius Marques de Carvalho, ele emitiu uma nota em primeira pessoa, declarando ali, afirmando a indignação dele em relação a essas imagens que foram veiculadas, né? Ele ficou sabendo disso pela imprensa, recebeu essas imagens, inclusive encaminhou essas imagens para a Corregedoria Geral da União e também para a Comissão de Ética. Então ele vai ser ali um processo, né? Vai ser instaurado um processo ético e disciplinar para averiguar toda essa situação, porque ele é um servidor público, existe uma lei, a Lei 8.112, que rege ali a conduta dos servidores públicos. E, inclusive, também, o próprio ministro disse que determinou, Tony, alguns procedimentos. 3 deles foram os procedimentos imediatos, né, como ele disse. Foi determinado tanto a abertura dessa investigação, foi também determinado, Tony, a revogação do cargo, porque esse homem também ocupa um cargo de chefia na Controladoria Geral da União, tá? Ele trabalha lá desde 2007, ele ocupava um cargo de analista de finanças, depois ele prestou outro concurso e passou para um cargo de auditor federal, um cargo acima, inclusive, ele ganha mais de R$30 mil, é um cargo que exige, Tony, idoneidade moral, existe uma conduta ilibada desse servidor público, tanto dentro quanto fora, né, ali do órgão público. E também ele foi proibido de entrar nas imediações dos prédios da Controladoria Geral da União até que as apurações, enquanto, na verdade, as apurações estiverem em andamento, Tony. Inclusive, eu estava até dando uma pesquisada aqui na Lei 8.112 para tentar entender se ele pode ser demitido ou não. E ele pode ser demitido sim, porque o artigo 132, no inciso 8, diz que ofensa física em serviço ou fora dele, a servidor ou a particular, salvo em legítima defesa, pode ser um caso de demissão desse servidor público. Inclusive, também existe um entendimento no STJ e no STF, né, uma jurisprudência que diz que a conduta do servidor na vida privada pode ser punida administrativamente quando afeta a moralidade, a dignidade do cargo, inclusive também a imagem da administração. E, nesse caso, a Controladoria, né, a CGU, ficou bastante exposta com esse servidor, com a conduta, na verdade, com as práticas, né, esse crime cometido por esse servidor. Tony. E a própria CGU também chegou a dizer que recebe essas imagens, recebe essa denúncia com absoluta indignação, né? E que os fatos são gravíssimos e inaceitáveis. Agora, ele vai tentar se defender, porque quando ele recebeu os policiais da 21ª Delegacia no apartamento dele, ele disse que foi apenas uma troca de agressões, uma troca de socos. Ora, a imagem é muito clara, quem esse cara está pensando que vai enganar? Ele partiu de forma gratuita a agredir uma criança de 4 anos, que certamente não queria descer do colo com todo direito, estava no colo da mãe dele. Ora, o que ele tinha que obrigar e querer que a criança saísse do colo da mãe? Ora, vai catar coquinho, vai caçar o que fazer, e aí ele parte para agressão gratuita contra uma criança de 4 anos e contra essa mulher. Portanto, a gente espera agora que siga todo o processo de investigação dentro da Controladoria Geral da União e que ele possa ter a oportunidade de se defender, de justificar, que eu acredito seja totalmente injustificável o que ele fez, né, dessa agressão contra a criança e também contra essa mulher, que tudo siga ali o processo legal,
mas que venha uma punição exemplar. Que venha uma punição exemplar e que ele jamais volte a agredir quem quer que seja. Porque às vezes o cara pensa, como eu já disse aqui, pensa que tem um cargo, pensa que tem uma posição social e acha que pode sair agredindo os outros, podem fazer o que quiser e que não tem lei que faça com que venha uma punição para ele. Então, realmente, a gente espera e a gente continua acompanhando esse caso de perto, né, Anielza? Exatamente, Tony. Como você disse lá no início, serão duas... Ele responderá no âmbito de duas leis, tanto a Lei Maria da Penha quanto a Lei Henri Borel, porque essa lei também ela amplia as proteções do Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, aumenta as penas para quem agride crianças e adolescentes. Então, a gente precisa mesmo aguardar a investigação da polícia, porque eu acho que esse caso ele não vai ficar não, viu, Tony, debaixo do tapete. A gente precisa aguardar. E como esse caso partiu de uma denúncia anônima, pode trazer para mim, Neto, como esse caso partiu de uma denúncia anônima, é importante que a gente reforce aqui para você que mora em apartamento, que mora em prédio, ou você que mora em condomínio, seja ele vertical ou horizontal, não importa, mas se você presencia a agressão, se você tem visto que o homem tem se comportado de forma errada, tem agredido de forma verbal, ou tem dado ali um empurrão, se meta. Procure a delegacia mais próxima, ligue 197, se você, se for caso de flagrante, ligue para o 190. A Polícia Militar vai comparecer de forma imediata. Se você está presenciando uma agressão contra a mulher, ainda tem o 180, que você faz as suas denúncias e elas ficam absolutamente sob sigilo, você não precisa se identificar. Porque muitas vezes, Anne, a pessoa não se envolve porque acha que o nome vai ficar exposto, que vai criar inimizade, que as pessoas vão começar a olhar torto. Mas não, as denúncias são absolutamente sigilosas, você não se envolve, mas você cria uma rede de proteção para aqueles que estão sofrendo agressões no interior de uma residência, no interior de um apartamento. Então, importante que se faça a denúncia. Esse caso só veio a público porque teve alguém, Anne, nesse prédio, nesse residencial, nesse condomínio, que teve a coragem de ligar para a polícia, de fazer a denúncia, e aí a polícia teve acesso às imagens. Inclusive, tomara que as denúncias tenham partido do síndico que teve acesso a essas imagens, porque hoje, se o síndico sabe de um caso desse de agressão, tem acesso às imagens e não denuncia, o próprio síndico acaba sendo responsabilizado também por essa agressão, sabia, Anne? Sim, Tony, ele responde por omissão, né? Porque se ele tem acesso a essas imagens, eu ainda acredito que essas imagens demoraram, foi muito, a chegar até a polícia, né? Foram quase 20 dias, mas de qualquer forma a gente precisa aqui enaltecer a atitude, a corajosa de quem denunciou, porque é muito importante que isso não ocorra em qualquer lugar, mas imagina se o síndico ou quem quer que seja o morador não denuncia. Isso acaba reafirmando ali que é normal, que os moradores daquele local ali concordam com esse tipo de prática. A gente sabe que a maioria das pessoas, Tony, não concorda com isso. E como você disse, as pessoas ficam com medo. E a denúncia anônima, ela é sim protegida. Existe um medo na população de achar que vai ficar exposto, que a polícia vai divulgar o nome, mas não fica. Existe até um chatbot da Polícia Civil que você pode encaminhar ali, você não precisa ligar, você não precisa expor sua voz, você não precisa fazer nada disso. Ali mesmo você já encaminha a denúncia juntamente com o vídeo, com a foto, com o que você tiver, com todas as informações. A polícia não questiona, a polícia apenas vai investigar, vai perguntar ali mesmo, online, se tem mais informações, se tem endereço, se tem nomes, e depois a própria polícia toma a frente dessas investigações e essa pessoa com atitude corajosa pode ter salvado até uma vida, né, Tony? Exatamente. Anielza Milhomem, obrigado pelas suas informações. Felizmente, eu pensei que hoje teríamos só notícias boas, véspera de Natal, mas assim a gente é obrigado a mostrar, porque é uma informação para a nossa audiência importante de uma agressão contra uma criança, contra uma mulher, uma ex-companheira.
né? E que a gente precisa incentivar outras pessoas a fazerem o mesmo, a denunciarem, e a gente vai continuar mostrando esses casos aqui para ver se a gente consegue diminuir a triste estatística da violência contra as mulheres e também contra crianças e adolescentes. Anielza, daqui a pouquinho eu te chamo novamente e a gente volta a tratar de um outro assunto. Até daqui a pouco.